Olá, meu nome é Cristiano Colombo, sou professor de Direito Tributário da Verbo Jurídico e nós vamos então agora, nesse momento, desenvolver o conteúdo de Direito Tributário. Vou procurar ser bastante objetivo, trazer para vocês aqui os principais pontos da matéria, trazendo aí uma breve reprise daquilo que a gente viu aqui em sala de aula, na Verbo Jurídico, e aquilo que se estudou durante a Faculdade de Direito. Vou procurar aqui, então, começar falando um pouco sobre o que é o tributo, né? Lembra que o artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele vai dizer lá para você o que é o tributo. Ele vai dizer que é uma prestação pecuniária compulsória em moeda. Então aqui já diz bastante, né? Prestação significa uma obrigação pecuniária que envolve dinheiro. Portanto, quando a gente paga em dinheiro. A gente pode pagar também em cheque, em estampilha, mas a gente não paga tributo em bens móveis. Não se pode pagar em bens móveis. Você não imagina como é que vai ficar a Secretaria da Fazenda Estadual lá no dia do pagamento do ICMS, né? Todo mundo vai deixar vinho, vai deixar arroz, vai deixar vaca na frente da Secretaria. Não pode. Por quê? Porque é proibido pagar com bens móveis, né? Deve ser pago em dinheiro. Por isso que diz o artigo. Prestação pecuniária compulsória, em moeda, significa em dinheiro, em cheque, estampilha, mas envolvendo uma questão pecuniária. Portanto, é inadmissível a prestação in natura, a entrega de bens, como eu acabei de falar, ou em labore. Por exemplo, um advogado que deve ISS querer pagar com serviços. Ele não pode fazer isso. Aí então está vedado. Também, multa não é tributo, por isso que diz o artigo que não constitui sanção de ato ilícito. Lembrando que há aqui referência ao princípio da legalidade, instituído em lei, e também, por último, a atividade deve ser plenamente vinculada, ou seja, não pode ser discricionária. O fiscal, ao verificar a existência de um fato gerador, deve efetuar o lançamento. Lembra aí, vamos fazer uma referência, qual é a espinha dorsal do direito tributário. Eu tratei com vocês aqui em sala de aula isso. Primeiro, a HI. O que é HI? A hipótese de incidência. Está na lei, está abstratamente colocada, né? O que é a hipótese de incidência? É uma hipótese. Bem tranquilo. Ou seja, está lá na lei e na lei está abstratamente posto. Por exemplo, todo aquele que for proprietário de um veículo automotor deve pagar IPVA. Bom, aí, feito isso, o que acontece? O Luizinho resolve comprar o automóvel. Então, quando ele compra o automóvel, ocorre um fato gerador. O que é o fato gerador? É um fato. Olha que difícil, né? O fato gerador é um fato. Bom, no momento em que o fato gerador ele se amolda à hipótese de incidência, nasce uma obrigação tributária. Então, no caso aqui, nós vamos ter uma obrigação tributária principal em razão do pagamento do tributo, não será acessório. Ou seja, depois da obrigação tributária, temos que ter o lançamento. O pessoal recebe o carnê em casa e aí está constituído o crédito tributário. O crédito tributário, uma vez não pago, ao encaminhamento para a dívida ativa, faz-se lá uma certidão de dívida ativa e se coloca, se ajuiza a lei de execução fiscal. Esses passos, esses, na verdade, 7 passos que nós estudamos aqui durante o nosso curso, durante as nossas aulas, é que vão marcar o direito tributário. O crédito tributário ele passa a existir quando? A partir do lançamento. Lembra nessa situação aqui, vamos fazer uma pequena lembrança aí, hipótese de incidência à lei, o fato gerador, então, no mundo dos fatos, aquilo que acontece. A obrigação tributária, nós estudamos em aula, ela pode ser principal ou acessória, lembrou? O que é a principal? É quando envolve um desencaixe, um desembolso de dinheiro. Aí, então, é uma obrigação principal. E acessória? Uma entrega de uma declaração de imposto de renda, a emissão da nota fiscal, a inscrição num cadastro, por exemplo, de contribuintes, cadastro federal, nós temos aí o CNPJ, o próprio CPF, uma inscrição estadual, tudo isso vai ficar dentro das obrigações acessórias. Quando você descumpre uma obrigação acessória, como, por exemplo, quando você não entrega a declaração de imposto de renda, ela se converte em uma obrigação principal pela penalidade, ou seja, vai surgir, então, uma multa. Lembra aí das formas de lançamento? Quais são as formas de lançamento? O lançamento pode ser direto ou de ofício,
quando só há participação, só existe a participação da autoridade, lembra do IPTU, o IPVA, esses casos assim normalmente são mandados tudo pelo correio, né? Então é feito lá o lançamento e é notificado, né? O contribuinte nem participa desse procedimento, né? Então nós temos aí então lançamento direto de ofício. Nós temos ainda aqui, podemos ter o lançamento por homologação, que é aquele em que o contribuinte ele vai lá, paga, faz o cálculo e paga e aguarda, né? Então, PIS, COFINS, enfim, todos esses, né? O ICMS e tal. E nós temos ainda o lançamento, podemos assim denominar, por declaração. Quando o contribuinte presta informações à Fazenda e a Fazenda faz o lançamento. Como é o caso do ITBI, por exemplo. O ITBI a gente vai lá, informa lá que vai fazer uma compra e venda de um bem imóvel e a Fazenda Municipal então faz o lançamento. Temos aqui então direto de ofício, por homologação e por declaração. Lembra de uma coisa, né? Toda vez, homologação, né? Quais são os impostos aí que a gente pode dizer que são por homologação? Olha, lembra aí, né? O imposto de renda é o caso, porque você vai lá, calcula e paga e aguarda. O que mais? O PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS. Tudo bem. Bom, e aí vai que você um dia, você tem que pagar lá o PIS, e você não paga o PIS. O que vai acontecer? O fiscal vai fazer um lançamento. O fiscal vai fazer um lançamento. Esse lançamento vai ser de ofício e vai ser chamado de auto de infração. Então, o auto de infração, já caiu na prova da ordem isso, auto de infração é um exemplo de lançamento de ofício. Guarda isso para você, não esquece disso. E o crédito tributário? Bom, o crédito tributário, gente, uma vez constituído, uma vez o crédito tributário devidamente constituído, ele pode, enfim, né, passar por uma situação bem normal, né, de extinção desse crédito tributário, que é o pagamento. Qual é a maneira mais comum, mais corriqueira, mais ordinária de extinguir um crédito tributário? Gente, é pagando, não há dúvida quanto a isso. Ocorre que o crédito tributário, vou utilizar mais para cá para você poder ver, né? Nós vamos ter aqui, o crédito tributário ele pode passar por hipóteses de suspensão, por hipóteses de extinção e por hipóteses de exclusão. Quem assistiu aqui nossas aulas no Verbo deve lembrar agora a famosa folhinha que eu trago para vocês no nosso material, que traz uma divisão entre causas de suspensão, causas de extinção e causas de exclusão. Você deve lembrar isso, você que assistiu as aulas aqui na Verbo Jurídico. Ora, as causas de suspensão elas são caracterizadas por um pare, né? Ou seja, não quer dizer que o crédito tributário desapareça, não, ele continua existindo, só que ele está parado, ou seja, ele não pode gerar atos expropriatórios contra a pessoa, né, do contribuinte, ok? Então, que casos pode ser classificado como hipóteses aí, como situações ou causas de suspensão? O parcelamento é um exemplo, a própria moratória é também um exemplo, as liminares, tutelas antecipadas, tudo isso vai suspender a exigibilidade do crédito tributário, né? São exemplos aí que vão estar lá no artigo 151. Se você quiser dar uma revisadinha, vai no 151 do CTN, né? Você vai encontrar lá as causas de suspensão. Dá uma paradinha e lê. Se você tem a folhinha em casa, você que foi aluno aqui da Verbo, olha a folhinha. Se você não tem essa folhinha em casa, vai lá e olha. Então, olha o artigo 151. Nós temos ainda aqui as causas de extinção, que estão no artigo 156, cujo aqui os exemplos, o próprio pagamento, a decadência, a prescrição, né? Temos aí inúmeros casos aí que vão se qualificar, né, como hipóteses que vão garantir, né? Até no nosso material de dicas de estudo aqui tem a folhinha, está ali também para você, né? Está ali o pagamento, compensação, transação, remissão, com 2 S, que é o perdão, né? Lembra da remissão dos pecados, né? Perdão dos pecados, remissão do crédito tributário é o perdão, né, do crédito tributário. Conversão do depósito em renda, quando você... Importante isso, né? Quando você, por exemplo, ajuiza uma ação, uma demanda, e você deposita judicialmente, você está discutindo, ou seja, você entende que não deve, aí você vai lá,
ajuiza a ação e deposita judicialmente. Isso é uma causa de suspensão. Ao final desse processo, você perdeu, a ação foi julgada improcedente. Esse valor ele vai ser convertido em renda para uma fazenda pública, ou seja, para a figura do réu nessa ação, que pode ser a União, se for imposto de renda, pode ser o Estado, por exemplo, se for um ICMS, ou pode ser o município, se for ISS. Né? Você depositou, é dito lá pelo juiz que há relação jurídica tributária, você tem que pagar, esse valor vai ser convertido em renda e nesse caso nós vamos ter uma hipótese de extinção. Quando você deposita, né? Quando você deposita para discutir, suspensão. Quando um depósito montante integral, no caso, como diz a lei no artigo 151, quando ele é convertido em renda para uma fazenda, né? Então da União, Estado e Distrito Federal, bom, aí no caso você tem a extinção. Lembra também que tem uma hipótese de consignação em pagamento. Né? Perguntar para vocês aí de casa aí, que hipótese, aonde se enquadra então? Será que é suspensão, extinção ou exclusão? A consignação em pagamento. Ora, a consignação em pagamento é uma causa de extinção. Se pagamento é extinção, a consignação em pagamento é uma causa de extinção. Lembra ainda também, falar aqui, é importante falar da exclusão. A exclusão do crédito tributário vai ter apenas duas hipóteses, que é a isenção e a anistia. Né? A anistia que se aplicará às penalidades e a isenção que se aplicará ao crédito tributário. Né? Então vejam, eu trago aqui todas na nossa folhinha. Vocês vão encontrar então no artigo 151 as causas de suspensão, no artigo 156 as causas de extinção e no artigo 175 as causas de exclusão. Pensa assim, né? Quando para, né, suspende o crédito tributário, você deve lembrar aí que nós estamos falando de uma causa de suspensão. Bom, agora pensa assim, desapareceu. Bom, é isenção? É anistia? Então é causa de exclusão. Se não é isenção e se não é anistia, bom, causa de extinção. Como é que pode aparecer isso na prova? Já apareceu aí dizendo o seguinte, uma vez apareceu, né? Havia uma lei que excluía o crédito tributário. Se a lei exclui o crédito tributário, só pode ser exclusão. Como é o crédito tributário, é isenção. Lembra disso. Agora, uma vez disseram assim, uma lei extinguiu o crédito tributário. Bom, se a lei extinguiu o crédito tributário, tu tens que olhar para alguma das hipóteses do 156. É muito comum, gente, é muito corriqueiro cair questões pedindo para você aí de casa diferenciar se nós estamos falando de extinção, de exclusão ou de suspensão. Por isso, uma boa revisão antes da prova passa por isso. Passa por essa análise aí, no caso, né, das diferenças entre extinção, exclusão e suspensão. Né? Gente, ficam essas dicas então para você. Nós verificamos aqui, fizemos essa classificação, falamos o que é o tributo e para finalizar aqui, olha que teve uma vez aqui no exame de ordem que eu falei exatamente dessa última dica aqui e a dica caiu, batata, caiu na prova. Então, para finalizar aqui, lembra quais são as espécies tributárias? Quais são elas? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimo compulsório. Lembra desta classificação, que envolve 5 espécies. O imposto, ele é não vinculado. Por quê? Quando você paga o imposto, você não recebe diretamente nada do Estado. Então, por exemplo, você pagou imposto de renda, recebeu alguma coisa diretamente do Estado? Não. Por isso ele é não vinculado. Imposto. Vamos lembrar aí. IPVA, todos os IS, né? IPVA, ITCD, imposto de renda, IOF, os impostos, então,
você paga e não recebe nada diretamente. Por isso eles são considerados não vinculados. A taxa ela é vinculada. Por quê? Porque você paga para receber um serviço público específico e divisível. Aliás, né, ou ainda uma fiscalização. Pode acontecer também. Podemos falar aqui do poder de polícia que está presente nas taxas. Lembra uma coisa aqui que é bastante importante. Olha só. Taxa de coleta de lixo, por exemplo. Vamos imaginar que você deixou seu apartamento fechado durante 5 anos porque você ficou no exterior e não produziu nada de lixo. Pergunto a você, você deve essa taxa? A resposta é sim, porque a utilização é potencial ou efetiva. No caso, você teve aqui uma utilização potencial. Ou seja, o caminhão, a empresa que recolhe o lixo, estava passando por ali. Você utilizou de forma potencial, não efetiva. Guarda isso, que isso é importante. A taxa ela é vinculada. Então temos os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, como eu gosto de referir, a contribuição é de melhoria, não de pioria, né? Não de pioria. Portanto, temos aqui um binômio que vai classificar duas ideias, forças que vão classificar a contribuição de melhoria. Quais são elas? A primeira, obra pública, e a segunda, valorização imobiliária. Para você ter uma contribuição, ter que pagar uma contribuição de melhoria, obra pública mais valorização imobiliária. Ora, uma obra privada não gera contribuição de melhoria. Construir um shopping center. Qual é o impacto tributário que pode ter? Não terá impacto quanto à contribuição de melhoria. Bom, pode ser que esse shopping valorize toda uma área. Bom, aí vai mudar o valor venal do imóvel, você vai pagar mais IPTU. Pode acontecer. Mas não há como qualificar, né, como uma hipótese que vai gerar aqui contribuição de melhoria. Então nós temos aqui, senhores, o imposto não vinculado, a taxa vinculada, taxa, serviço público específico divisível, a taxa, poder de polícia, a taxa, fiscalização, questão de saúde, né, você paga uma taxa para isso. Bom, terceiro ponto, contribuição de melhoria, lembra, obra pública e valorização imobiliária. Se cair na tua prova dizendo que foi feita uma obra pública e desvalorizou o imóvel, não podem cobrar contribuição de melhoria. Mas onde é que está escrito isso, professor? Está no nome! Contribuição é de melhoria. Terceira espécie, contribuição de melhoria, esses são os pontos que são importantes salientar. Lembrar também que aqui, né, não se pode nunca cobrar valores acima da obra de todo mundo. Então há um limite global, que é a despesa da obra. E há, senhores, sim, um limite individual. Ninguém pode pagar mais do que a valorização do seu bem. Isso é importante. Temos aqui as contribuições especiais, que têm esse nome exatamente para se diferenciarem da contribuição de melhoria, que vão estar, e aqui eu digo para você, leia, faça exercício agora. Quando terminar aqui o nosso aulão, você vai lá e faz esse exercício. Lê com calma, mas lê devagar. O artigo 149 da Constituição Federal, que vão estar todas ali as contribuições especiais, lê com calma. E o artigo 195 também da Constituição Federal. Lê porque cai. Mas lê de cabo a rabo. Não lê metade. Porque numa das últimas provas caiu lá o rabo dele. O último parágrafo. Então tem que olhar com calma. Lá você vai ver a questão da importação, da exportação, vai ver a questão dos concursos de prognósticos, vai ver tudo isso. E para finalizar, que aliás foi isso que eu falei numa das aulas que nós tivemos de revisão aqui, falei e caiu na batata, que certinho, o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, ele só vai acontecer através do instrumento legislativo chamado Lei Complementar. Lei Complementar. Então, o empréstimo compulsório
ele vai ser sim instituído através de uma lei complementar. Isto é muito importante. Olha lá o que diz o artigo, vamos pegar o artigo 148. Se você pegar lá na Constituição Federal, o artigo 148, você vai encontrar lá, de uma forma cabal, então, o que vai dizer, o que vai ser, então, o empréstimo compulsório. Por que eu estou querendo que você olhe com calma isso, né? Pelo seguinte, porque lá no empréstimo compulsório vai estar escrito lei complementar mais união, e essa é a equação. O empréstimo compulsório é igual a lei complementar mais União Federal. Por quê? Somente a União Federal é que vai poder instituir empréstimo compulsório. Caiu na prova isso. Dizia, todos os entes da federação podem instituir empréstimo compulsório. Errado! Por quê? Porque só a União Federal pode fazê-lo. E dizia também, por medida provisória. Não pode por medida provisória. Tem que ser por lei complementar. Então, empréstimo compulsório é igual a União Federal mais lei complementar. E assim eu encerro a aula de hoje dizendo a vocês que tem uma ótima prova, fiquem concentrados. Quando começarem a fazer a prova, lembrem que um certo nervosismo começará e faz parte. Se você sentar naquela cadeira e ficar calmo demais, aí se preocupe, porque há problema. Com certeza, naquele momento, você está depositando, você vai estar realizando, o que é? Você vai estar realizando o ato final de toda uma caminhada de preparação. Mas lembra que esse nervosismo é o teu espírito de sobrevivência, como eu já falei para vocês. E a partir dele é que você vai buscar força, né, se controlar e conseguir chegar lá. Conseguir dar aquele gás final. Né? Lembra agora, faz uma reflexão. Todos os momentos que você abdicou de estar com a sua família, para estar estudando, para estar revisando a matéria, e leva tudo isso para a prova. Tudo isso para a prova. Como prova de que você realmente se esforçou e buscou essa aprovação. Então, sucesso a todos, que consigam então, realizar a sua prova de forma clara, que compreendam bem o que está sendo perguntado e principalmente leiam bem o que está sendo perguntado, porque sabemos que a banca FGV muitas vezes ela pergunta o correto, pergunta o incorreto, pergunta o errado, pergunta o certo, e você tem que responder o que eles estão perguntando. Então leia com calma o enunciado e busque lá o resultado da sua aprovação. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais, até a segunda fase, hein? Esperamos vocês aqui na segunda fase do exame.